levou a cursar medicina? A medicina não foi um projeto inicial, vamos dizer assim. Até a adolescência eu não sabia o que queria, como muitos jovens, né? Não tinha muita noção. Aí depois, quando foi se aproximando a época mesmo de prestar o vestibular, né? Eu tenho uma formação assim muito humanitária, então eu participava dos grupos de jovens, né, ligado à religião espírita, que eu sempre tive essa formação. Então muito esse lado assim de assistência ao próximo, né? Então depois a minha mãe também tinha uma doença neurológica, né? Então acho que foi isso que me levou a procurar a medicina. O senhor fez a graduação aqui na Unicamp, né? Sim. Eu queria que o senhor me contasse um pouquinho dessa época. Quase nada eu sabia da Unicamp. Eu morava em São Paulo, né? Então eu prestei USP, experimental na época, que me interessava bastante. E a Unicamp era a minha segunda ou terceira opção. Aí na época era o C100, não é? E aí na minha pontuação eu caí aqui. Então eu não conhecia Campinas, não tinha a mínima ideia do que era aqui. Naquela época me parece que o vestibular era um único e depois você optava. Né? Isso, era um vestibular unificado para as escolas estaduais e federais, né? Então eu pus USP, Paulista e Unicamp. E daí o senhor se mudou para cá e desde então ficou aqui? Aí eu vim para cá, aportei aqui com uma cama portátil que o meu pai fez e fiquei aqui, estudei com crédito educativo, fui um estudante pobre e morei em pensões, morei em repúblicas, né? E até me formar. Me conta um pouco sobre esse período de Santa Casa. Foi muito interessante, porque o básico foi feito aqui no campus, né, lá em Barão Geraldo, né? O IB era novinho em folha, foi os primeiros a usar. Aqui essa região tudo era plantação de algodão, né? Uma enorme plantação de algodão. E o que tinha era o básico, ali a gente fazia anatomia, ali onde era a antiga reitoria. E até o terceiro ano todo o curso foi aqui. E depois na semiologia, a fase clínica, então foi na Santa Casa, né? Todo o curso clínico até o sexto ano foi tudo na Santa Casa. O pronto-socorro era no Irmãos Penteado, a Santa Casa com aquelas escadarias de madeira, com os cupins caindo assim, na medida que a gente subia, né? Mas foi muito rico para mim, foi uma experiência fantástica de vida, né? Onde eu aproveitei muito o curso, né? As condições eram bastante precárias, mas o aprendizado era muito intenso. Eu passava o dia, a noite, eu era um rato de hospital. O que o senhor avalia em relação aos dois campos diferentes de atuação, Santa Casa e HC? Eu vivi bem essa transição, porque no meu terceiro e quarto ano, a medicina interna era única, não existia especialidades, né? Então, a clínica médica tinha a enfermaria feminina e a masculina, que era uma enfermaria assim, tipo hospital de campanha da guerra, né? Então, eram duas fileiras de leitos, então tipo assim, 30 leitos, a enfermaria masculina e a feminina. Então, internava-se todo tipo de paciente e o corpo docente era formado por internistas. Então, tinha lá o professor Silvio Carvalhal, que veio da Escola Paulista, e acho que era o professor Leonardo, e existia um departamento único, que era de clínica e cirurgia. Então, realmente a integração era muito grande, os docentes todos, na época, eram jovens, né? Então, o professor Rogério Antunes, o professor Vanderlei, que na época agora não está mais aqui com a gente, o professor Reinaldo Qualiato, né? Eram todos muito jovens, e eu era da turma do terceiro, quarto ano, tinha aí 20 anos, né? Então, as visitas eram visitas únicas, onde se passavam em todos os leitos, né? Então, era a manhã inteira a visita, depois chegou a professora Elza Cotrim, então foram chegando docentes, até que chegou um momento em que se separou a clínica médica e a clínica cirúrgica, com a primeira cisão.
E depois a clínica médica, não sei por que determinação, começou a se dividir em especialidades. Então todos que eram internistas tiveram que optar por especialidades. Então o professor Rogério Antunes foi para fazer gastro, junto com a professora Elza Cotrim, o professor Vanderlei, junto com o professor Antônio Carlos, foram fazer a nefrologia, o professor Coalhato foi fazer... Daí o professor Tobar, na época, que foi assim, um ícone para nós, o professor Tobar é um colombiano e que veio fazer pneumologia aqui, né? Então ele teve tuberculose, se tratou ainda na época que se fazia pneumectomia para tratar tuberculose, e ele tinha uma formação clínica assim, e humana muito grande. Então eu fui muito contaminado por essa formação geral, de clínico geral e formação humana. Os pacientes recebiam mesmo uma atenção não só pela sua doença, mas o que ele representava dentro do contexto familiar, pessoal, né? Então eu me formei dentro desse pensamento. Então eu peguei bem essa transição. Então depois, quando veio para cá, eu estava no 6º ano. Então se compartimentalizou totalmente o departamento. Então se constituíram as disciplinas, cada um ficou no seu gueto, fazendo suas atividades, suas pesquisas, e pararam de conversar. Hoje em dia parece que a gente tem vivenciado, não sei se seria isso, mas talvez uma volta à clínica médica, porque a medicina como um todo parece que ela se especializou tanto, e agora parece que a gente tem um movimento mais, sei lá, retorno, um indivíduo, né? Mais holístico, né? Analisar o indivíduo mais de uma forma geral. É mais ou menos isso? Houve dois movimentos, né? Primeiro esse movimento que antes era do clínico geral, aí com a tecnologia, com a tecnificação da medicina, com os aparelhos, né? Porque na minha época de residente, para a gente fazer um ultrassom precisava da autorização do diretor da faculdade para fazer um ultrassom, porque era caro, o filme era caríssimo, o aparelho tinha chegado no Brasil, então 30 e tantos anos atrás. Então a gente fazia medicina na clínica, na história, na semiologia, palpação de barriga, raio-x de tórax, raio-x simples, enema opaco, algum contrastado, era só o que existia para a gente fazer medicina. Então a medicina dependia da clínica, dependia de examinar, dependia disso, né? Com a tecnificação, com a tecnologia, então vieram os aparelhos, fibroscópio, tomografia, não tem mesmo como um médico concentrar tudo isso, né? Então começou a existir a especialização. Mas o especialista era para esse fim. Então eu, como clínico geral, tinha um paciente com doenças digestivas e tal, precisava de uma endoscopia, ia para o especialista, né? Com o tempo o especialista passou a fazer a clínica daquela área, e aí então houve essa compartimentalização da fragmentação da medicina. E o paciente passou a ser visto como um aparelho doente, não mais uma pessoa doente. Então o paciente que tivesse uma queixa respiratória e o seu doente era gastro, mandava o paciente para o pneumologista, como é hoje. Então o paciente começou a ter vários médicos e nenhum, né? No fim das contas. Que ainda bem que depois, eu acho que passou um tempo aí, agora mais recentemente, começa um movimento mesmo de volta, né? E eu, como clínico geral, sofri muito no começo, na minha escolha. Porque na minha escolha, na residência e tudo, já tinha esse furor pela especialização. Então, você falava que você ia fazer clínica médica, vai passar fome. Então, havia mesmo uma desvalorização importante disso, né? Depois, com o tempo, bom, aí não sei o quando vai recuperar, não está ainda, não. Mas ainda tem, né, professor, uma certa, digamos assim, um certo olhar depreciativo em relação à clínica médica. Você é clínico geral, assim, é um clínico geral. Então, não é. E depois acho que os planos de saúde também, eles acabam dando a opção do paciente direto no especialista. Então o paciente reconhece lá que está sentindo determinado sintoma, sei lá, digestivo, respiratório, ele vai no livrinho e já procura o especialista. Então o serviço de saúde não devia deixar isso. Você vai primeiro no clínico geral. O clínico geral determina se você precisa do especialista.
mas isso se perdeu, né? Em termos de saúde pública, essa realidade do especialista é uma coisa que parece que não se encaixa muito na necessidade da população do país. Você poderia falar um pouquinho sobre isso, talvez o perfil Sim. de médico? Eu fiz um período medicina de família. Trabalhei numa comunidade onde eu era o médico único, clínico, de 850 famílias. Então, eu mesmo montei. Mas aí eu era assim, o generalista mesmo, porque além de medicina interna, tinha lá o dia da saúde da mulher, eu fazia uma puericultura, eu fazia pré-natal, né? Então, como tinha todos os dias da semana, eu fazia as palestras, ensinava as pessoas a reconhecerem suas doenças, fiz um trabalho que eu gostei muito de fazer. Esse é o trabalho do generalista, né? E, a meu ver, quando veio para a ideia, era para acontecer isso, mas no fim, não sei como é que acabou não resultando. Mas a saúde pública, a atenção da saúde pública, como são os modelos, né, do Canadá, da Inglaterra, sempre o paciente vai procurar o seu clínico geral, ou pediatra, não sei, um médico fazer tudo. Mas, como primeira referência, né? Esse é o modelo de saúde que deveria acontecer no nosso país. Professor, e a sua especialização aí nas áreas de acupuntura e homeopatia, né? Que momento que o senhor fez essa especialização, em qual contexto, qual a motivação? Começou cedo, porque eu fiz a residência da medicina interna, né? Como internista, né? E sempre tive essa percepção de que a pessoa não é aparelhos doentes. Quer dizer, a gente, pela ciência, pela pesquisa, vai conhecer os mecanismos íntimos das doenças e tal. Mas a pessoa tem que ser vista na sua totalidade, que é um ser psíquico, um ser social, um ser biológico, né? Aí eu percebia muito bem isso, que os estados emocionais afetivos influenciavam diretamente no estado de saúde. Então, uma deficiência imunológica não depressiva, eu já percebia isso, muito tempo atrás. Então, meus filhos na época, né, já tinha crianças aí pequenas, ficavam doentes, e na época aí eu ouvi falar da homeopatia, fui ler a respeito, e fui fazer experiência neles. E depois eu vi que realmente a coisa era interessante, e aí fui fazer em mim mesmo, né? Procurei um colega, homeopata, fiz a experiência em mim mesmo e vi realmente que ela ia de encontro, né, ao que eu pensava da saúde e da doença. Então fui estudar, fui aprofundar, fazer curso. E passei a exercer a homeopatia bem cedo na minha vida, depois de uns 2, 3 anos de formado. Então, e a minha vida inteira de docente, eu sempre fui tentando implantar alguma coisa, sempre fazendo reunião com os alunos, né? Então, ela me acompanha, né? E depois de uns 10 anos ou 15 anos atrás, eu percebi que a medicina chinesa também tinha uma concepção também assim. Só que, do ponto de vista de pesquisa científica e reconhecer os mecanismos neurofisiológicos ligados à acupuntura, eram até aí com mais conhecimento, mais pesquisa e tal. Aí eu fui fazer paralelamente as duas coisas. E como que a homeopatia e a acupuntura, elas se inserem dentro desse contexto, vamos dizer assim, de medicina ocidental, né? O que acontece é que, então, tanto a acupuntura quanto a homeopatia são especialidades médicas reconhecidas pelo Conselho Regional e o Conselho Federal de Medicina já há mais de 30 anos. Então, elas são inseridas do ponto de vista de reconhecimento pelos conselhos. Então, quanto a isso, né? O que acontece é que, do ponto de vista de paradigma científico, é que tem muitas diferenças em relação ao paradigma científico da medicina, a gente chama alopática, né? Então, a partir da década do pós-guerra, é que a medicina, conhecida, nossa, biomedicina, a medicina científica, teve uma grande evolução, por causa das indústrias farmacêuticas, das pesquisas, né? Agora, essas outras, a medicina, a homeopatia, a acupuntura, a medicina, são muito anteriores. Então, elas têm um outro tipo de
estrutura, vamos dizer assim, paradigmática, entende? Então, enquanto que a medicina aí, nossa, tradicional, que faz tudo aqui, segue uma pesquisa do tipo linear, né? Você isola alguma coisa para pesquisar, achar um mecanismo, um medicamento, né? A medicina holística, que a gente pode dizer assim, porque pega o todo, ela é uma estrutura complexa, porque o ser humano é um ser altamente complexo. Todos os mecanismos são interrelacionados uns com os outros. Então não dá para você faz no laboratório, pega ratos exogênicos e faz uma pesquisa e pega aquilo e transporta para o ser humano. Então aí tem erros muito grandes, tanto que a estatística vem para ajudar nesses erros. Porque a estatística, o que ela faz é tirar a parte que não ajuda em nada, pega o meio, que aí serve para você comprovar que aquilo é válido, e é. Só que quando aplicado ao ser humano, a variabilidade de resposta é muito grande. Entende? Então o paradigma é muito diferente. Enquanto que a homeopatia, que são frequenciais que você dá a partir de substâncias várias da natureza, elas interagem com o ser humano dentro de uma outra maneira de agir. E aí, como as pesquisas são sempre voltadas para esse tipo de estrutura linear, você tem que montar um tipo de estrutura de pesquisa que seja diferente para poder dar certo, para poder comprovar os efeitos. Então, na literatura tem muita pesquisa em homeopatia, acupuntura, tem muita. Só que elas seguem um padrão um pouco diferente. Então, como não bate, é muito difícil a comunidade científica reconhecer a efetividade, o valor científico da homeopatia. Na acupuntura é mais fácil, porque quando você espeta uma agulha ali, você consegue detectar substâncias no líquido encefálico, na ressonância magnética, né, funcional. Você consegue perceber, através do mecanismo neurofisiológico, que aquela agulha naquele ponto produziu um efeito, né? Então ela é mais próxima, vamos dizer, de fazer uma análise científica. Já a homeopatia é um frequencial que você dá e interage com o sujeito na sua totalidade. Como você mede isso? A não ser pelos efeitos clínicos. Então dá para comprovar assim. Mas quando esbarra, assim, então qual é o mecanismo que aquela gotinha feita a partir de uma substância química, o mercúrio, o arsênico ou a atropina, age no sujeito desde o seu mental, emocional, todos os sistemas. É difícil comprovar isso. É a luta, né, da homeopatia, conseguir se... como tem um outro paradigma, dá o choque de entendimento científico, é por isso que tem toda essa controvérsia. Como que isso funciona em termos de ensino e formação do médico, professor? Essa foi uma briga nossa durante toda a nossa... sempre montei grupos de estudos. Depois, nos últimos 10 ou 12 anos, então, conseguimos estruturar as ligas, né, a Liga de Homeopatia, a partir do centro acadêmico. Foi o único espaço que eu consegui, porque no departamento de clínica médica, sempre as portas se fecharam, porque exatamente por esse conflito, né? Mesmo com calhamaços e calhamaços de artigos científicos, né, mostrando a efetividade, com abaixo-assinado dos alunos do primeiro à sexta série, né, sempre houve uma barreira no meu departamento de que se ensinasse homeopatia no currículo do curso médico, né? Então eu fui até o quanto eu aguentei, quando não deu mais. Então nós passamos a fazer esse mesmo ensino paralelamente pelo centro acadêmico. Essas ligas se proliferaram, foram interessantes. Então a partir da Liga da Homeopatia daqui, daí se formou a da Escola Paulista, da Escola da USP, de Londrina. Então várias escolas têm essas ligas. Então aí a gente dá as noções, dá a clínica. Cheguei a ter um ambulatório que eu formei aqui para ensino prático e para atendimento mesmo da população durante vários anos aí. E então assim, ele chega nesse ponto. Outros departamentos aí pela epidemiologia, então parece que tem mais espaço, né? É onde se tenta fazer um curso extracurricular, mas é o máximo que a gente chega. Professor, e na saúde pública, como é que essas áreas elas estão inseridas? Aí houve eu acho que é um grande avanço.
Eu participei nos anos 90, 90 e pouco. Eu fui convidado lá pelo Ministério da Saúde, houve um movimento para a inserção da homeopatia e outras práticas que eles chamavam de práticas alternativas, né, na saúde pública e no SUS, para que fosse um direito de todos, né? Afinal, as medicinas existem desde que o homem existe. Você não é obrigado a ficar restrito à medicina formal alopática. Até porque sempre, os doentes sempre procuram outras formas para tratar a sua saúde. Isso eu vi pesquisas e é muito comum isso. Só que muitos, a grande maioria, tem medo de falar com o seu médico que toma homeopatia ou fitoterapia ou que faz outras práticas, né? Eles tinham medo de acessar seus médicos, né, a respeito disso. Mas sempre existiu, a população sempre procurou. E nesse fórum que eu participei, saiu as determinações do Ministério da Saúde para que ele fosse inserido, como é atualmente, na saúde pública, no SUS, né? Então, e aqui em Campinas, assim, o movimento foi muito interessante, de tal maneira que todo médico que ele tem possibilidade de destacar de 4 a 8 horas do seu período de trabalho, desde que ele tenha a formação, para dar atendimento em homeopatia, em acupuntura, né? Então, Mário Gatti e os postos de saúde em geral, existe essa prática disponível para a população. Quais são os desafios dessa nova geração de médicos aí? Acho que é 2 aspectos. Um é aqui na faculdade, né, que eu participo na formação de alunos, nesses 35 anos, 38 anos, né, e do médico em geral, né, aquele que entra na faculdade, porque a Unicamp entrava na faculdade para ser clínico, professor Zeferino Vaz, né, e os primeiros reitores, o enfoque da Faculdade de Medicina era formar clínicos gerais para atender a população. Não existia a Unicamp nunca teve tradução de pesquisa na Faculdade de Medicina, pelo menos, né? Não sei nos outros institutos, até a partir da década de 90, 90 para frente, né? Então esse era o foco da formação médica aqui. Então eu participei disso, a gente formava clínicos, bons clínicos, né? Para atender. A partir de um certo momento criou-se a carreira docente. A carreira antigamente não tinha assim, era o professor chegar num doutorado, era assim, o máximo da carreira. A partir dos anos 90, a grande influência, então, uma mudança, né, geral. Nós tivemos muitos docentes vindo de Ribeirão Preto para cá e mudou-se completamente essa ideia. Ribeirão Preto sempre teve essa outra, né, assim como na USP, essa outra característica de pesquisa. Então, com essa mudança, né, passou-se a exigir do docente que fizesse carreira docente no sentido de pesquisa. E todos os estudantes, todos foram incentivados a pesquisar. A ordem é pesquisar, né? Nem sempre pesquisar o quê, mas tem que pesquisar, né? E aí começa a imposição sobre o docente ter produção científica, e os alunos entram na faculdade precisando urgentemente de participar de uma pesquisa, né? Então eles são incentivados a ter trabalhos publicados. Então eu participei muito da seleção de residentes, né? Na análise do currículo de um aluno do 6º ano, pesava aí muito dos critérios quantos trabalhos ele publicou durante a graduação, quanto ele participou, né, de linhas de pesquisa. Então, o que eu assisti o tempo disso? É que o estudante, então, passou a ter esse interesse. As vagas de residência passaram a ser dadas aos alunos interessados em pesquisa. Por isso foi mudando a característica. Então, o aluno não entra na faculdade de medicina aqui mais, não sei nas outras, para se formar médico, mas para se formar pesquisador ou especialista. Então, eu assisti essa mudança, né? E eu, como professor de semiologia, de clínica, eu falo assim, eu sou o professor primário dos alunos, porque ensina a ler e escrever. E o professor primário é sempre o primeiro a ser esquecido, né? De tal maneira que a gente pegava na mão, ensinava a palpar o fígado, escutar o coração, decidir as coisas na ausculta cardíaca, né?
decidia até se o estalido de abertura de uma estenose mitral determinava ou não a cirurgia, como era no tempo do professor Zerbini, lá atrás, né? Então, esses detalhes, esses realces da semiologia, conversar com o paciente 1 hora, para saber toda a história de vida dele, histórias mórbidas, então, tudo isso foi se perdendo. Então, as visitas, o ensino, e eu acho que a outra questão é que hoje conversa-se 5 minutos com o doente e pede-se uma lista de exames sem questionar o que aquele exame vai me trazer. O exame sempre foi entendido, a exames complementares, para confirmar um diagnóstico clínico. Então, você tem já um diagnóstico clínico e vai confirmar. Então, o exame era pedido para confirmar. Depois eu assisti uma mudança completa disso, onde o paciente entra, é examinado, não se fazia nem pós-diagnóstica e se pedia uma lista de exames. Depois da lista do exame na mão, se formulava a hipótese diagnóstica. Então, eu acho que eu falo a medicina virtual, né? Pouco paciente e muito exame. Então, eu acho que o desafio hoje é voltar, porque o paciente é um ser que... A doença pode ser a mesma, mas cada pessoa vive a sua doença de uma maneira particular e tem reações próprias também, né? Então, é voltar, né, a essa clínica. Os exames são ótimos, eu acho que a medicina evoluiu terrivelmente na parte diagnóstica, maravilhoso, você vai lá, vê um PET-CT, vê se tem uma metástase de 1 centímetro na calota craniana, ótimo isso. Só que o paciente não é uma máquina, ele precisa voltar à clínica, né? Que o médico, ele é 50% do tratamento. O paciente tem que ingerir a pílula médico, né? Então, a confiança, né? O reconhecimento, a confiança naquele médico, poder contar com ele, né? Explicar. Outra coisa, os médicos não conversam com os seus pacientes, não explicam o que eles têm, ou então explicam com palavras tão tolas, como se o doente fosse um ignorante, né? E hoje os pacientes, pelo menos assim, que tem faixa média, vão na internet, leem, sabem das suas doenças, então eles precisam ser informados das suas doenças, né? O que ele está fazendo, que tratamento ele está dando, que efeitos colaterais podem ser esperados das drogas. Então, essa interação do médico com o paciente, ela é muito importante, porque o paciente não é paciente no sentido de que fica assim, ele é ativo na sua cura. Então, eu acho que essa interação do médico com o paciente precisa ser retomada. Professor, como o senhor se descreve profissionalmente? Eu sou um médico clínico. Eu sou o famoso, não mais famoso, clínico geral, né? Fiz medicina para ser clínico, né? Tanto que eu estou aposentando aqui da faculdade, então essa parte do ensino sempre me foi muito gratificante. Eu só me sustentei na faculdade esses anos todos por conta do ensino. O prazer de ensinar, a interação com os alunos, cada turma que se forma, né? Hoje, assim, às vezes eu vou procurar, né, como psico, procurar colegas, para me tratar ou para fazer algum procedimento, assim, professor, me lembro do senhor, o senhor me ensinou, o senhor me deu aula. Então, ouvir isso e ver alunos que estão muito bem colocados, né, na medicina, na clínica, me dá um prazer muito grande ver que de alguma forma eu participei disso, né? Então, isso me dá muita satisfação, então, ter sido professor de medicina, né? E depois a parte clínica de examinar doente, ver doente. Acho que o médico tem que ver doente. E eu estou encerrando essa fase de ensino, mas a parte clínica continua intensa. Na sua atuação como médico clínico geral, qual é o momento que o senhor se depara com uma situação e fala assim, eu tenho prazer de ser o que eu sou, o profissional que eu sou, a carreira que eu escolhi? Uma coisa que me dá extrema satisfação. Eu atendo clínica, então me lembro... Na homeopatia a gente já é medicina de família, atende criança de 0 a 80, né? E a minha satisfação hoje é que eu tenho pacientes que eu atendia com 2 anos e hoje acompanhei a vida delas e depois elas se casaram e trazem seus filhinhos também para mim. Então ver
que acompanharam o paciente ao longo de 20, 30 anos, né? Isso me dá extrema satisfação, porque você vê que o clínico meio que no passado era assim, né? Aquele médico de família que acompanhava desde o nascimento, né? Não vou dizer até a morte, que eu vou morrer antes, mas que a gente vê essa evolução, isso é acompanhar. E além dela, veio ela, a mãe, a avó, então a medicina ela tem que ter amor para poder ter satisfação. Medicina puramente técnica não dá satisfação ao médico. Eu gostaria de abordar um outro tema. Fiquei muito feliz com essa oportunidade, porque eu achei que ia simplesmente passar em brancas nuvens, porque muitos docentes, né, termina aquilo e meu departamento mesmo, né, nunca vi chamar os aposentados, assim. Aposentado é um negócio meio pejorativo, né, da pessoa social, se aposentou, você morreu, você não tem mais valor, né. E então, assim, essa oportunidade vai ficar registrada aí de alguma maneira, né, que eu fui muito feliz de ter sido professor aqui, ter formado muita gente, né. Eu saio assim com uma alegria muito grande, né. As coisas que não dão certo por muitos lugares, para muita gente. A vida é feita de alegrias e é feita de frustrações e eu me sinto feliz de ter dado essa contribuição aqui para a faculdade, né, para a universidade. Afinal, fui formado aqui, né, e vou levar muitas lembranças aqui, os arquivos que a gente montou, né, e agradeço essa oportunidade, viu?